Ai, se a mente se abre, o espírito avança. A dúvida cede, a esperança dança. Alviçarás, receba o renovo na mente. A alma não fica mais presa. Alviçarás, eu venço o jogo consciente. Se conheço bem as suas regras. Alvíceras. Vamos seguindo com o nosso mini curso de Mendes Fradique. Hoje, na página 23, vamos ver o que mais temos aqui para destacar nesta gramática portuguesa pelo método Confuso. Bom, na página 23, principia o capítulo 12. Ele vai falar do alfabeto, que serve à grafia da língua portuguesa, é o latino, é o alfabeto latino, que é usado aqui por nós, no nosso país, acrescentando ali as letras K, W e X, né? K, W e X. E interessante, né, que o K, o W e o X são caracteres estranhos ao latim, né? O K, contudo, e o X, eles remontam ao grego, que vai influenciar o latim, né? Mas no latim realmente não tem o K, não tem o W, não tem o X. Tem o Y, contudo, né? E ele vai dizer assim na página 23 sobre as letras. As letras podem ser vogais, consoantes ou de câmbio. Um pouquinho engraçado, só um pouquinho engraçado, né? Mas é interessante, né, como ele é jocoso na sua explicação, que ele brinca com a gramática, ele mija na gramática, ele caga na gramática, ele não está nem aí para a gramática tradicional, ele não leva a sério rigorosamente qualquer ensinamento gramatical. Ele sempre procura zombar, escarnecer da gramática, porque, como eu sempre digo aqui nos nossos vídeos, ele não vê qualquer utilidade no ensino e na aprendizagem de gramática. Contudo, ele ensinou e ele aprendeu. Principalmente ele aprendeu, né? E na vida dele, ele fez muito bem uso, soube tirar bastante proveito desse aprendizado, inclusive para vender os seus livros, né? Então, é um cara de pau, é um hipócrita, como vários outros, ou quase todos, que criticam nesse nível de radicalismo o ensino e a aprendizagem da gramática normativa tradicional. Aí, beleza. Na página 24, ele vai falar das vogais. Aí, é interessante. Então, uma das partes mais interessantes aqui da gramática dele. Sobre a vogal A, ele vai dizer a primeira do alfabeto, provavelmente por ser a mais antiga. Eu concordo, é verdade. No Espírito Santo foi descoberto um túmulo pré-histórico em cuja lápide se lia A. São 5 As. Como se vê, são 5 A. Ele não coloca As com S, né? Poderia, a letra A, ela é uma palavra, ela pode ser escrita por extenso, é uma palavra, né? E como toda palavra pode variar em gênero, aliás, também em número, né? E o plural de A é as, né? Como se vê, são 5 As, mas ele não coloca As, ele coloca 5 A, a letra maiúscula A. A seguir, deixando compreender que ao tempo em que ali foi sepultado o defunto, só se conhecia a letra A. Quer dizer, o defunto foi sepultado e na sua lápide tinha 5 letras As. E aí, por quê? Aí ele vai dizer, porque provavelmente ele morreu há tanto tempo atrás que na época em que ele morreu só existia a letra A. Nada a ver. Nem graça isso aqui tem, né? Os tempos passaram e eis que um belo dia o professor Ramis Galvão, aí ele começa a inventar as histórias. Muitas vezes
protagonizadas por pessoas reais, que viveram de verdade. Visitando aquela província, foi topar no arquivo com a chave dos tais 5 As do túmulo pré-histórico, e que eram nada mais, nada menos que as iniciais de nomes cuja grafia mais tarde completada teria dado Alferes aposentado Antônio Aires Aguiar. Por isso, Em verdade, esse alferes morreu velhíssimo, orçando já talvez pelos 300 e tantos anos, dos quais uma boa dezena foram fortes a serviço da promotoria da capital da província no tempo do Império. Quer dizer, nada a ver. História totalmente inventada, até porque o sujeito não pode viver 300 e tantos anos. Quando eu digo não pode, não é que não pode, assim, de fato, né? Porque não há nada escrito, digamos assim, no DNA de uma pessoa e na lei humana em qualquer outro lugar, e não é nem também uma lei da física que diga que uma pessoa não possa viver 300 e tantos anos. Mas nunca houve uma pessoa, comprovadamente, que tenha vivido tanto tempo. Então, passa a ser uma verdade, passa a ser uma premissa, passa a ser algo totalmente amplamente aceito, que uma pessoa não possa viver tanto tempo, porque em tantos e tantos anos, milhares de anos em que a população humana está na Terra, nesse tempo todo não houve um único indivíduo que tenha vivido, que se sabe, tanto tempo, né, que se possa ter provado que viveu tanto tempo, e logo hoje não vai ser o primeiro dia, né, digamos assim, que surgirá um sujeito que viverá tanto tempo assim, né, de maneira isolada. Que é uma coisa você ter uma sociedade com a expectativa de vida de 300 anos, aí o camarada vive 300 anos. Outra coisa é você ter um sujeito sozinho que vive 3 vezes mais do que todos os outros habitantes do planeta. Aí ele continua. O A é muito empregado como acumulador de rádio, ou seja, pilha, né, de rádio. Bateria A, bateria ou pilha A. O A serve de nome a todo ilustre desconhecido que se intromete na conversa. Exemplo, não culpo a A nem a B. B é a letra da palavra bitola. B maiúsculo é bitola larga. Aí ele já vai falar do B, né, que vai vir mais à frente, ele já antecipa aqui. Letra E. Segunda vogal, emprega-se frequentemente como iniciais dos anúncios de empresta-se dinheiro, etc. Também se emprega nas tabuletas de estrada de ferro, enfim. Ele fala do I também, mas não vou destacar o I. O que eu achei interessante foi o O. Ele fala assim, O, vogal nula quando posta à esquerda dos algarismos. Na verdade é o zero, que é nulo quando posto à esquerda dos algarismos. Mas aí, como geralmente o O é confundido com o zero, porque na hora de escrever manuscritamente é muito, muito fácil confundi-los, né? É uma bola, é um círculo. Então ele já brinca com essa semelhança. Ele também dá um exemplo aqui. O O, entre 2 S's, exprime sempre grave perigo. Mas como assim, professor? Ele vai dizer a palavra SOS. Em terra, isso é um perigo para os namorados que conseguem ficar sós. Quer dizer, aí o SOS dos namorados é justamente o fato de ficarem sós. SOS, só que com um acento grave, né? Um acento agudo no O. O que mais? Aí, assim, para destacar aqui, o U também não vi nada demais, de interessante. Outra coisa que eu destaco na página 28, ele vai dizer já o adjetivo derivado de futebol, como por exemplo fútil. Ele não devia gostar de futebol, né, em inglês football, né, que na verdade lá é usado como soccer, né. Mas ele vai brincar com esse futebol, esse foot aí, ele vai brincar com a semelhança fonética de fútil, algo que não tem utilidade,
uma futilidade. Aliás, algo que é útil, o antônimo de útil é inútil, não fútil. Não fútil, né? Algo que é fútil tem utilidade, mas é algo de uma utilidade menos nobre ou despicienda, por isso fútil. A vogal U, né? A vogal U é ainda usada como E e D nas abreviaturas iniciais. USA, por exemplo, iniciais de tio Sam. Quer dizer, outra brincadeira sem graça aqui, não tem nada a ver. Até mesmo na cifra, né? O dó é o UT, né? Aí ele vai botar UT. Então tá palhaçada. O Y. Há ainda no alfabeto da língua portuguesa uma vogal que não deriva do latim. E é ela o Y. Beleza. Só que o Y deriva do grego, né? E passa pelo latim. No latim tem Y. Tem Y. Ele fala que não deriva do latim. Deriva é que passa também, antes de chegar ao latim, vem do grego. Mas tem o Y no latim. Tá? Tem o Y no latim. Durante algum tempo, se supôs que esta letra proviesse do grego, tanto que se lhe dava o nome de I grego. I grego é um nome que se dava realmente ao Y. Que tem o Y e o Epsilon. Mais tarde, porém, após acurado estudo do senhor Capistrano de Abreu, veja, a abreviatura de senhor aqui é SNR, não é SR. Então, é outra coisa que eu destaquei aqui, para você ficar sabendo que antigamente senhor se escrevia, a abreviatura poderia ser escrita com SNR e não apenas SR, ou até S, como alguns escrevem hoje. Né? Então, essas abreviaturas, até data. Por exemplo, eu tenho aqui um livro, Sociogenia da Mulher, alguma coisa assim, me fugiu agora o nome, um livro bem antigo que eu tenho aqui em casa, do século XIX, fui pegar para ver, estava lá. A pessoa que foi a primeira proprietária do livro, botou lá a data em que ele, de repente, comprou ou vendeu aquele livro. E a gente costuma colocar como a data? Por exemplo, hoje é dia 24 de julho de 2025. Então, 24/07/2025, ou pelo menos 25. Né? Lá estava assim. Não me lembro agora o dia exatamente. Vamos fingir que vamos utilizar a mesma data de hoje, tá? Mas era uma outra data de mais de 100 anos atrás. Mas vamos usar de hoje, que eu não me lembro a data original. Tava assim, em vez de estar 24/07/2025, tava 24/07/025, ou seja, só os 3 últimos algarismos do ano, que tem 4 algarismos. 2025 tem 4 algarismos. Então, eles botaram, o autor, enfim, o dono do livro, que já morreu há muito tempo, eu não sei quem foi, mas botou lá 025. Na verdade era 1800, acho que é 1899. Não, era 1909. O livro era até mais antigo, mas ali ele botou a data, de repente, quando ele comprou ou vendeu aquele livro. Ele foi feito há mais tempo ainda, foi do século XIX o livro. Agora eu lembrei, era 1909. Então ele botou lá, um exemplo, 24 de abril, não me lembro se era o mesmo dia e mês, mas o ano era 1909. Aí ele botou lá 909/909. Ele não botou /1909. Ele não botou /09, ele botou /909. Então por que eu estou dizendo isso? Porque existem maneiras de você abreviar, de você escrever, que antigamente eram de um jeito, né? Que hoje você não reconheceria, não entenderia talvez, ou acharia curioso, pelo menos. Então, assim como a data, né?
se era escrita, quando escrita dessa maneira, com barras, né? O dia, o mês e o ano, era escrita, o ano dessa data era escrito com apenas os 3 últimos algarismos, e isso não é feito hoje por ninguém. Da mesma forma, o que a abreviatura de senhor, como SNR, ponto, que não é feito também mais por ninguém, né? Mas era feita, essa abreviatura era feita na época lá do senhor Mendes Fradique. Então, o senhor Capistrano de Abreu, ele vai inventar outra história aqui, né? Ele vai dizer que esse um grande historiador e estudioso da linguagem, da história da linguagem e tal, e da cultura brasileira, ele vai dizer que, após acurado estudo do senhor Capistrano de Abreu, descobriu-se que o Y provinha da língua dos indígenas do Brasil, dos nossos silvícolas, ou a variação de silvícolas, e se chamava Psilone, que quer dizer forquilha em língua tupi. Interessante, né? É uma etimologia bastante interessante. Na língua geral dos indígenas do Brasil, esta letra tem um som de I. Então, Ipiranga, Guarani, Itacolomi. Então, o Y era chamado pelos indígenas de Psilone. Isso aqui é mentira, tá, gente? É uma notação etimológica mentirosa, mas vale a pena viajar com o Mendes Fradique. E aí, beleza. Então, a letra Y nossa, que a gente conhece como Y, na língua dos silvícolas originários aqui do Brasil, essa letra, esse som era conhecido como Psilone. Que no caso esse Psilone tinha o significado de forquilha. Só essa letra sozinha significava forquilha, tá? Forquilha. É mentira, mas ele está dizendo isso aqui, tá? Aí ele vai continuar. Crê-se mesmo que os pele vermelhas da América do Norte conhecessem essa letra, dada a frequência com que aparece nas palavras Yankees, New Jersey, Albany, né? New York, Flytox, etc. Então, o que acontece? É uma explicação que ele dá, cara de pau, parece verdadeira. Alguém que não conhece Mendes Fradique vai ler e vai acreditar, mas não tem nada a ver. Não tem nada a ver, tá? O significado de icto, da palavra, da letra Y, eu vou pesquisar e vou trazer para vocês no próximo vídeo, para não atrapalhar aqui. Eu ia botar aqui agora no Google e pesquisar. Eu até sabia de cabeça isso aí, quando me formei em grego, a gente estudava tudo isso. Eu me lembro de ter pesquisado isso e colocado em algum lugar, não sei agora, não me recordo, mas eu vou voltar no próximo vídeo, vou trazer o verdadeiro significado da letra, do nome, né, Y, e que realmente é uma variação, né, de Ypsilone, assim como Epsilon, a outra letra do alfabeto grego, também tem uma variação Epsilone, tá? E não tem nada a ver com Psilone, a palavra Psilone, que não existe, que, segundo Mendes Fradique, seria uma palavra derivada da língua indígena antiga do Brasil e significava forquilha. Não tem nada a ver, mas é interessante. Lembrando que, não sei se vocês já mentalizaram, já imaginaram, a letra Y parece uma forquilha. Até, inclusive, a forquilha tem uma forma, né, digamos assim, vamos chamar de forma geométrica, que é usada, por exemplo, no estilingue, né? A forquilha tem essa forma, essa aparência de formato de Y, mas não significava, a palavra Psilone, que não existe, nunca existiu, não significava forquilha. Isso é invenção do Mendes Fradique. Aí ele vai para as consoantes, na página 29. Aí ele vai para a letra B, né? Letra B, que ele já tinha falado há 2 páginas atrás, que era a primeira letra da palavra bitola. E o B maiúsculo é bitola larga, né? Aí depois de ele contar essa piadinha nada engraçada,
ele vai falar da letra B agora, dizendo que tem um som de B em quase todos os casos em que se emprega. Porra, claro, né? A letra B tem um som de B em quase todos os casos em que se emprega. Por exemplo, banho, burro, beijo, batata. Ok. Às vezes, porém, não tem som algum. Normalmente quando vem junto a outro B. Quer dizer, sábado, ele vai daqui. Sábado com 2 Bs, que era assim que se escrevia a palavra sábado. Né? Inclusive de onde veio, da língua hebraica, da língua grega. Né? Sabaton, por exemplo, Shabat, tinha ali na transliteração para caracteres latinos realmente 2 Bs. Mas aí dizer que não tem som algum quando vem junto a outro B, ele está dizendo que um dos Bs não tem som. Porque a consoante dupla, ela tem som de uma consoante. Né? Só que, beleza, mas sabe, não tem muito a ver, não tem muita coerência com o que ele está falando aqui, não. Não faz muito sentido, é meio doido. Aí ele continua, nesta palavra só se pronuncia o segundo B, o primeiro é mudo. Como é que ele sabe que é só o segundo B de sábado que se pronuncia, o primeiro que não se pronuncia, e não o inverso? Em alguns vocábulos dialetizados pelos caipiras do Brasil, a consoante B constitui sílaba por si só, como se procedesse alguma vogal. Na verdade, é como se tivesse ali o acréscimo de um som, de uma vogal, no meio da palavra. A gente viu isso no último vídeo, né? A gente viu isso. Por exemplo, a epêntese, né? A epêntese é justamente o acréscimo de um fonema dentro do vocábulo. Então, ele vai dar aqui a palavra absolutamente. Aí alguém vai dizer absolutamente. Não vai usar o B mudo. Absolutamente. Vai usar absolutamente. Advogado. Advogado. Ou advogado, para ficar mais claro ainda. Bom. Junto ao I, o B é muito empregado contra a sífilis, como símbolo químico do bismuto. Que mais? Há casos em que a consoante B se troca e confunde indiferentemente com o V. Cobarde ou covarde, é verdade. Rebelde ou revel, é verdade. Rabasco ou ravasco. Gabar-se ou gavar-se. Aí já não conheço. Isso aqui não conheço. Carne de boi ou carne de vaca. Que já é outra, aí já é piada mesmo, né? Brasil ou Veracruz. Quer dizer, outra piada ainda mais, vai numa gradação, cada vez mais cara de pau, né? Taberna ou taverna. Aqui sim. Existem as duas formas, né? Em alguns, com a letra B, pode desaparecer do vocábulo abacaxi ou ananás. Quer dizer, né, é porque o ananás é um tipo de bromélia, como o abacaxi também. É como se fosse um primo do abacaxi, um irmão do abacaxi. Não é abacaxi. O ananás é ananás. Abacaxi é abacaxi. São muito parecidos, mas não são a mesma fruta. Aí, no caso aqui, ele vai dizer que o ananás sem B, né, não tem um B do abacaxi. Porque, uma variação, é mais do que uma variação morfológica, é uma variação frugal, né, biológica. Não são a mesma coisa. Abacaxi é abacaxi, ananás é ananás, por mais que se assemelhem. Abóbora e girimum são a mesma coisa. Só que, realmente, girimum não tem B, mas não é uma outra maneira de escrever. Não houve uma queda de uma consoante, no caso uma síncope, né? Não houve isso, entendeu? É porque são duas palavras diferentes, abóbora e girimum. Barulho e ruído, mesma coisa. Querem dizer a mesma coisa? Sim, há controvérsias, mas barulho e ruído, sim, podem ser sinônimas, né? Palavras sinônimas, mas são palavras diferentes. Não houve a queda do B, simplesmente. Em outros casos, o B pode mesmo não existir, nem ter jamais existido.
Claro, pô, e aí ele vai dar um monte de exemplos de palavras que não tem B. Milhões, né? E, bom, muito sem graça. Aí na letra C, na página 31, segunda letra consoante, terceira do alfabeto e quinta do teatro lírico, pois nesse teatro a plateia tem, antes da ordem alfabética, 3 filas suplementares, chamadas de orquestra. Até a ereção da Torre de Babel, o C tinha som de que se fez onomatopeia. Sebastião, Celso, cerveja, cenoura, etc. Após a grande confusão a que deu lugar à construção dessa torre, as letras andaram mudando de estilo e o C foi parar em certas palavras onde primitivamente havia um K. Daí o embrólio. Marcar, onde era marcar com K. É porque marker, né, em inglês, é marcador, merk, né? Ele vai explorar essa variação aí. Cama com C, com cama com K, de Kama Sutra. Cunha com C e cunha com K. Né? Essa aqui eu nunca vi. Em alguns vocábulos traumatizados, e interessante, traumatizado com S, né? Pela construção babélica, conservou-se o C com o som de K, ou seja, construção babélica, a Torre de Babel, né? Então, o C, ele se conservou com o som de K. Outros, porém, ficaram com o som de C mediante o endosso de uma cedilha, como a palavra içar, que tem C cedilha, que se usa em vez de icar. E por que não icar, e sim içar? Icar quer dizer subir. Ele está inventando, não é verdade isso aqui. Icar significa subir. Por quê? Porque deriva de Ícaro. E Ícaro foi o sujeito que tentou voar com asas de cera, subir até o sol e tocar lá, e chegar lá, pousar lá. Mas ele está inventando isso aqui. Içá é uma coisa, Icá é outra. Aliás, Icá nem existe. Icar. Né? Içá é Içá. Icá é uma palavra que ele está inventando e está mentindo, está contando uma historinha louca de que içar é a variação de Icar. E Icar significa voar, subir, né? Como o Ícaro, do mito grego, teria tentado ir até o alto céu, até o sol, e com as suas asas de cera, e não conseguiu, né? Obviamente derreteu tudo e tal. O mesmo se nota no Ibero, ou no Íbero, né? Juan Calvo, leia-se salvo. Quer dizer, é outra brincadeira que ele faz aqui com o C, né? O C e o S, que deu Juan Calvo. Aí Juan, que é com J, aí tira o J, bota o G. Guan. E aí Guan Calvo, que vem de Juan Calvo, vai ainda passar por mais uma modificação, vai deixar de ser Guan Calvo para Gon Calvo. Gon Calvo vai passar a Gonçalvo, aí já entrando na cedilha. E Gonçalvo vai para Gonçalves. Então, o que seria, como é que se formou o nome Gonçalves? Gonçalves vem de Gonçalvo, Gonçalvo vem de Goncalvo, Goncalvo vem de Guancalvo, Guancalvo vem de Juan Calvo. O E posto antes de outra consoante diminui de 100 o valor desta outra. Olha o apóstrofo depois do T e antes do O. Destoutra. Então, o E posto antes de outra consoante diminui de 100, ou seja, reduz em 100 o valor desta outra consoante. Então, você tem a consoante D, significa 500 na numeração romana, mas aí você bota um C antes, reduz para 400. Então, essa é a função do C, segundo Mendes Fradique. E situa-se a esta regra a letra O. Né? O C anteposto ao O eleva esta letra de seu nulo valor ao valor de companhia. Por quê? Porque aí você tem co de companhia, né? Você tem light and power
company, que é company abreviado por CO, né? Ponto. Bom, a explicação aqui tem até alguma graça, né? Há um caso em que o C junto do O, ao invés de companhia, dá óxido de carbono. Deve-se evitar sempre esse gás que é mortífero. Também é perigosíssima e não menos mortífera a combinação CB, quando precedida de EF. Bom, aqui não interessa. Letra D. Aí também não achei nada demais, só que ele dá a palavra aqui verruma no exemplário. Verruma. O que é verruma? Verruma é uma palavra da carpintaria, que é o instrumento de aço com ponta espiralada usado para furar madeira. É como se fosse uma broca manual. Uma berbequim. É um berbequim. O que é um berbequim? Berbequim é uma broca, é uma verruma, né? Também tem a variação berruma. E tem a palavra verrumão, né? Verrumão não é uma ferramenta, é um inseto furador de madeiras. Então, primeiro veio o nome do inseto, ou primeiro veio o nome da ferramenta de madeira? Eu não sei. Almocreve. O que é almocreve? A almocreve é um indivíduo que tem por ofício conduzir bestas de carga, arrocheiro, recoveiro. Esse é o almocreve. O que mais? Letra F. A letra F é fonologicamente um P furado, um P com escapamento. Já falamos sobre isso. Vamos pular. G. A letra G é um G com cedilha. Esta cedilha, porém, difere da do C, primeiro por ser permanente, enquanto que a do C é de taraxa, de tarraxa. Então, quer dizer, a cedilha do G é permanente. Bom, aí ele continua aqui, né? A letra G é um G com cedilha, ok. Aí vem letra H. A letra H é uma letra que sobra de uma cartilha antiga. Já entre os romanos eram muito comuns as cartilhas que ensinavam B, A, Ba, Ba, D, E, D, D, T, O, To. Ora, tais cartilhas, quando chegaram ao G, diziam banalmente G-A-H, G-A-H, A-H. Um dia, a invasão dos bárbaros, despenhando-se do septentrião sobre as civilizações mediterrâneas, soterrou-as, soterrando com elas as cartilhas, e os B, A, Ba, D, E, D, G, A, H foram soterrados também. Passaram-se os tempos, e quando a Renascença começou a desentulhar as letras latinas de sob os escombros do antigo império, de sob a pata da horda bárbara, eis que topam os exegetas com uma cartilha em que havia uns GH é igual a H. GHH. E ficaram eles excitantes. Que letra seria aquela que vinha após o G? GHH. Não sabiam, mas conservaram a norma. GH. Mais tarde, estudos mais detidos demonstraram que a letra indecifrável era nada mais, nada menos que um A com o ângulo superior carcomido pelo tempo, o que deu lugar a H. Ou seja, a cabeça, o telhado do A, foi
gastado, foi gasto, enfim, e ficou um H. Virou o que nós entendemos como sendo H. A esta altura, já toda a gente dizia GH. E quando se começou a separar G desse grupo, a parte restante continuou a chamar-se H. E os filólogos, desapontados com o engano clássico, resolveram, por um inexplicável espírito de vingança, tirar ao H o direito a som próprio ou transmissível, ficando assim completamente inútil essa letra. Então, por vingança dessa sacanagem do tempo, aí, do terremoto e tal, que aí esse surgimento injusto da letra H, por vingança, eles foram lá e tiraram o som do H. Palhaçada, né? Outra explicação, mas até tem um pouquinho de graça essa aqui. Alguns letrados mesmo, como que por escárnio, desandaram a usá-la em palavra em que ela era etimologicamente e racionalmente estranha e desnecessária. Em vez de HE em vez de H1 em vez de 1. Então, realmente era escrita, a palavra 1 era escrita com H. Né? O verbo também era escrito com H. Ia também com H. Finalmente passou o H a servir de taixa posta de ponta para cima no caminho do P e do C, do L e do N, furando e quebrando a integridade fônica desses caracteres, dando lugar a fifias, a chiados e fanhosidades. Fifia é a voz ou som instrumental muito agudo ou desafinado. Aí ele vai para o L, depois L é a letra mais melosa do alfabeto. Adorei esta definição. Em algumas palavras em que os LL figuram, dois L's, né? Figuram geminados, ou se perde a pronúncia de um deles, ou se os pode substituir por C. Vale, com dois L's, que se lê vale com L. Cavalo, com dois L's, vem do latim cavalo, né? Que se escreve com um L só, cavalo. Pele, com dois L's, também passou a pele com um L só. Né? Ou então, aí ele brinca, né? O número romano 1908, né? 1908. 1908, ele vai botar, no caso ele bota dois L's também. Quer dizer, nada a ver também, nada a ver. M é a única das consoantes que pode ser substituída por duas vogais ditongadas. Quer dizer, também não tem nada a ver. Capitão. Capitão pode ser capitã. Era capitã, depois passou a ser capitão. O ão no lugar do M. Né? Cristóvão. Faziam. Não existe faziam. Abraham também. Não é por aí, a explicação não é essa. Diogo cão. Aí ele bota, sempre botando assim, nota de rodapé, na palavra Diogo cão, ele bota uma nota de rodapé. Quando você vai lá ver, é uma receita para fazer um perfume lá, de alfazema. A M é a primeira consoante pronunciada pelo infante. Exemplo, mamã, né, no caso, mamã. E a última que se aplica ao homem de qualquer idade. Morte. Aí o N. O N é a letra inicial de vários déspotas da história. Isso é explicação linguística? Nabucodonosor, Napoleão, Nero. Pode, perfeita. Bom, não interessa, nem P também não interessa. Aí vamos para o Q. Na página 45. O Q é um O com cedilha. Adorei também esta explicação. Q é um O com cedilha. Que mais? R é a pior conselheira das letras do alfabeto. Uma letra sensata chamar-se-ia antes não R. Adorei também. Aqui sim tem graça, né? Aqui sim tem graça.
S. S é uma das consoantes que mais frequentemente se emprega na língua portuguesa. O S posto no fim do vocábulo multiplica-o no mínimo por 2. Um livro, 4 livros, 2 livros, 456 livros, etc. O S, quando posto entre vogais, em o som de S áspero, ou de SS, ou de C cedilha. Ressoar, pressentir. O S é, por excelência, a letra dos analfabetos. O S é, por excelência, a letra dos analfabetos. Estes, tomando um livro ou jornal de pernas para o ar, têm sempre à vista todos os S's em posição normal. Quer dizer, até os analfabetos não vão errar, porque você pode pegar o jornal, qualquer papel, livro, qualquer texto, vira de ponta cabeça, o S vai continuar sendo legível, né? Porque é uma brincadeira com a aparência com a grafia do S. Também tem um pouco de graça. Aí vai falar que o S é uma espécie de China. Por mais o virem e revirem, ele está sempre de pé. O S é usado como símbolo do mil-réis e do dólar, e tomou essa função por um erro do barão de Rothschild. Este milionário, fazendo em certa ocasião uns cálculos sobre o primeiro empréstimo a ele tomado por Portugal, teve de escrever várias vezes a palavra cifra, e escreveu-a com S, cifra, com S. Como esta palavra se repetisse com certa frequência, no relatório de Rothschild, houve o barão por bem abreviá-la, usando dela somente a inicial S. Ao mostrar o relatório a um banqueiro português de quem era amigo, este fez-lhe ver que a palavra cifra se escrevia com C e não com S. Rothschild, sem mais dizer, foi riscando todos os SS com a intenção de substituí-los por Cs quando passassem a cópia limpa. Então ele foi riscando os S. Daí nasceu o cifrão, S-cifrão, né? E ele continua dando as explicações dele e tal. O que mais? Vamos para a última agora, né? E a gente termina por hoje. Z, letra Z. Z é um N deitado. Adorei, aqui também tem graça. Z é um N deitado. Provavelmente está repousando. Deixemo-lo repousar. Essa foi a que eu mais gostei. O que é o Z? Z é um N deitado. Por que está deitado? Deve estar repousando. Deixemo-lo descansar. Ou então também quando ele vai explicar o W. Ele só explica assim, W. Vide, V. Ponto. Então, é bastante interessante esta parte do livro. Bom, no próximo vídeo vamos entrar em lexicologia, né? E aí a gente vai somente naquilo que a gente destacou, que tem alguma utilidade, alguma graça, enfim, algum proveito. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.